Hoje venho falar-te sobre como descobrir o significado espiritual de uma dor no corpo, de um mal-estar ou de algo que tu não percebes de onde é que veio, como é que apareceu, como é que surgiu e porque é que está aqui. Então, para compreenderes qual é o significado espiritual de uma dor, podes, claro, procurar na internet, vai haver vários sítios que dizem isso, mas eu defendo sempre que ninguém consegue compreender tão bem aquilo que nós estamos a sentir como nós, porque a linguagem do corpo é nossa e por isso quando nos conectamos com o nosso verdadeiro eu, nós vamos perceber exatamente o que é e não uma indicação. É o mesmo na interpretação de sonhos, ou seja, as pessoas podem interpretar os sonhos, mas nós somos os melhores intérpretes desses sonhos e sabemos exatamente as realizações que temos que receber. Por isso a informação de fora é uma informação guia, mas nós é que temos a responsabilidade e a autoridade final para compreender o que é que significa para nós. Então, quando tu tens uma dor que não consegues entender porque é que está ali, ou até, claro que há de haver uma razão física, por exemplo, uma pessoa com ciática ou com o joelho que não está bem porque teve há muitos anos um acidente qualquer, mas a dor existe. Então, para compreender essa dor, deves fechar os olhos deitado ou deitada, num lugar confortável, e em vez de querer que a dor se vá embora, que é isso que nós queremos sempre, não é ali uma coisa horrível, nós temos que abraçar essa dor e temos que ficar com ela e trazer a nossa atenção para essa dor, compreendendo o que é que esta dor representa na nossa vida. E em que outra altura da nossa vida é que nós sentimos essa dor e quando? Ou seja, esta dor há de ter, se já sentimos outras vezes na vida, há de ter um padrão de quando é que ela aparece, em que tipo de circunstâncias, com que pessoas. E se é a primeira vez que acontece, há de estar relacionada também com algo que está a acontecer, algo que tem que ser ultrapassado. Porquê? Porque quando algo se manifesta fisicamente, é porque já é algo que deve ser ultrapassado há muito tempo. Por exemplo, isso acontece muito com os ataques de pânico, não é? É um sinal que o corpo já não está a aguentar, já se sente ali numa situação de perigo. Porquê? Porque o contexto, aquilo que faz criar aquela ansiedade, não está a ser resolvido. E por isso é que é importante nós atendermos muito cedo aos sinais do corpo. Então, deitas num lugar confortável, respiras fundo, focas a tua atenção na dor e em vez de pensar, quero que isto vá embora, tens que respirar essa dor. Tens que respirar essa dor, focar-te naquele centro da dor e deixar vir ao de cima duas coisas. Primeiro, a dor em si, a dor no corpo. E depois a emoção que essa dor carrega. Porque é a emoção que essa dor carrega que tu vais conseguir ligar a uma situação da tua vida. A dor, ela está a emergir por causa de uma situação da tua vida. Então, essa situação é caracterizada por uma emoção. E essa emoção é que tu então vais colar ao episódio da tua vida que estás a ter neste momento. E esse episódio é que vai permitir perceber qual é a ação que tens que tomar para romper com esse estado. Eu vou-vos dar o meu exemplo pessoal, que eu costumava ter imensas infecções urinárias. E então eu compreendi uma vez, enquanto tinha uma infecção urinária, que já estava em fase de não conseguir regredir. As mulheres que já tiveram infecções urinárias sabem o que eu estou a dizer. Já não havia sumo de arando nem nada que conseguisse fazer aquilo voltar para trás. E então eu fiquei com a emoção que já custa imenso, ou seja, a pessoa já está com aquela dor horrível, ainda vai abraçá-la e daquilo ainda é um fim, não é? Porque parece estende pelo corpo inteiro. E então eu comecei a pensar qual era a altura em que eu mais sentia isto, e ao identificar, e era com uma pessoa específica, ao identificar quando é que eu tinha mais infecções urinárias, eu compreendi que com aquela pessoa em específico eu não tinha voz, eu não tinha mesmo voz. E então eu compreendi que aquela sensação, não é? Aquela sensação e aquela emoção que me trazia tinha a ver com eu dar voz àquilo que eu estava a sentir ou a pensar naquela altura. E ao compreender isso, naquele momento em que eu percebi aquela emoção de sentir que não estava a ser ouvida e que não estava a falar
sobretudo, não tinham o direito de falar. Nesse momento em que eu percebi a questão da voz, então, numa situação em que já não havia como forma de regredir o avanço que estava a ter, naquele mesmo instante eu senti uma libertação. E durante os próximos dias, apesar de me sentir muito, ou seja, a melhoria foi muito lenta, no momento em que eu comecei a agir para a minha voz ser ouvida, então houve um desbloqueio e eu consegui recuperar. E, quer dizer, cada caso é um caso, mas eu estou a falar nas situações globais, das dores ciáticas, na infecção urinária, naquelas, as dores de cabeça, ou um ombro que de repente começou a doer, ou um pé, ou no outro dia aqui um computador no pé, tenho que ir ver o que é que isto foi. Mas essas situações são as situações que nós, em vez de nos deixarmos ficar, ou seja, por exemplo, às vezes queremos começar uma ginástica ou alguma coisa, ou estamos para fazer um projeto novo e depois acontece qualquer coisa que nós já não podemos fazer, e então nós desculpamos-nos com isto agora aconteceu, eu não posso. Não, mas é exatamente o contrário, aconteceu como resistência para evitar que nós façamos aquilo que é preciso fazer. Então é muito importante relacionar a dor, relacionar o sintoma, relacionar a resistência, relacionar aquilo que nos está a pôr para trás, não é? Que nos está a impedir de estar normal, não é? Uma situação normal, compreender de que forma é que isso está a deixar-nos uma mensagem, não é? Quase como se o corpo estivesse a gritar, não é? O corpo está a dizer, olha aqui, atenção a isto. Mas nós cingimos-nos à interpretação corporal e não à interpretação espiritual do que é que significa. Por isso, convido-vos a fazerem este teste e este exercício quando estiverem numa situação dessas e, como sempre, deixem as vossas dúvidas, comentários e sugestões.